Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Antônia. Vamos para a atividade número 3, ok? Se preparem que esse texto é bem comprido, dá uma olhadinha só. Então, vamos lá. O tema aqui começa assim. Why should we care about food waste? Significa, por que eu deveria me preocupar com o desperdício de alimento? Why should we care about food waste? Por que eu deveria me preocupar com o desperdício de alimentos? Então, vamos lá. Nós vamos começar com o primeiro parágrafo, tá? Vou grifar aqui para vocês verem onde que eu estou lendo e o que eu vou estar traduzindo para vocês, dando o significado, tudo bem? Vamos lá, então. In the United States, food waste is estimated at between 30 to 40% on the food supply. This is based on USDA estimates of 31% food loss at the retail and consumer levels. This added up to approximately 133 billion pounds and 161 billion worth of food 2010. Ok? Vou parar com vocês aqui até esse 2010. Depois eu continuo com o restante. Então, aqui começa assim, ó, a explicação. Nos Estados Unidos, o desperdício de alimento é estimado entre 30% a 40% dos suprimentos. Isso é baseado nas estimativas da USDA, de 31%, 31% de perda de alimentos dos níveis de varejo, ok? Isso aí, ok. Em 2010, de varejo, ok. Isso somou aproximadamente 133 bilhões de libras e 161 bilhões de dólares em alimentos em 2010. Paramos por aqui. Continuando aqui, este parágrafo aqui. Most people don't realize how often they waste food and the negative impact it can have for food security, the environment, and climate change. Reduced food loss and waste could benefit them, their families, and the world now and in the future. Então, começa assim, ó. A maioria das pessoas não percebem a frequência com que desperdiçam alimentos e o impacto negativo que podem ter na segurança alimentar, no meio ambiente e na mudança de clima mudança de clima, reduzir a perda de alimentos poderia beneficiar pessoas, suas famílias e o mundo. Agora é no futuro. Paramos aqui. Vamos aqui para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, começa com uma palavrinha wholesome. Então, vamos lá. Wholesome food that is currently wasted could help feed families in need. Safe and wholesome food that is currently thrown away could help feed hungry people and reduce food insecurity today. Each year, Feeding America and its network of food banks receives around 3.6 billion of food. This represents only a small percentage of food that could have been donated but ended up in a landfill. Então, o terceiro parágrafo começa assim, ó. Alimentos saudáveis que atualmente são desperdiçados poderiam ajudar a alimentar famílias necessitadas. Alimentos seguros e saudáveis que atualmente são jogados fora poderiam ajudar a alimentar pessoas famintas e reduzir a insegurança familiar hoje. A cada ano, a Feeding America, esse é o nome de uma empresa, e sua rede de bancos de alimentos, resgatam cerca de 3,6 bilhões de libras de alimentos. Isso representa apenas uma pequena porcentagem de alimentos que poderiam ter sido doadas
mas acabaram em um aterro sanitário. Landfill, aterro sanitário. Tranquilinho até aí? Vamos agora para o quarto parágrafo. Parágrafo. Reduce food waste can save or make money, né? A redução de desperdício de alimento pode salvar e pode economizar e fazer dinheiro. Então vamos lá. Aqui, ó, começando aqui. For farmers, business and organization, the financial incentive to reduce waste can also include tax incentives for donating wholesome, unsold food. In some areas, trash pickup is less expensive in volume, is reduced by keeping wasted food out on the garbage. In addition, some haulers lower fuel in wasted food is separated from the trash and sent to a composite facility instead of the landfill. Então, começa assim o quarto parágrafo, né? Eu já traduzi primeiro para vocês, que é reduzir o desperdício de alimento pode economizar e fazer dinheiro. Aí, continuando. Para agricultores, empresas e organização, os incentivos financeiros para reduzir o desperdício podem também incluir incentivos fiscais para doação de alimentos saudáveis e impróprios para comercializar, ok? Para comercializar. Aí, continuando. Impróprios para comer. Cadê também? Para comercializar. Vamos lá. In some areas, né? Agora começamos aqui, ó. In some areas, trash. Então, em algumas áreas, a coleta de lixo é menos cara se o volume for reduzido, mantendo os alimentos desperdiçados fora do lixo. Além disso, alguns transportadores, né? Então, ó, roller significa transportadores, reduzem as taxas se os alimentos desperdiçados são separados do lixo e enviados para uma instalação de compostagem em vez de aterros, ok? Então, olha aí que bacana. Agora nós vamos para o quinto parágrafo. O último parágrafo desse texto está bem longo, né? Resources could be conserved for more production uses. When food is wasted, so too is the land, water, labor, energy, and other inputs that are used in production, processing, transporting, preparing, storing, and disposing of the discarded food. Então, começa lá. Que os recursos, eles poderiam ser conservados para usos mais produtivos. Quando a comida é desperdiçada, assim também a terra, a água, o trabalho, a energia e outros insumos que são usados na produção, processamento, transporte, preparação, armazenamento e eliminação dos alimentos descartáveis. Então, esse textinho aqui que eu acabei de ler em inglês e traduzir para vocês, falar o significado do que ele está falando, vem as perguntinhas aqui embaixo. Após a leitura do texto, responda as atividades. Tá bom? Antes de responder essas perguntinhas aqui, vamos aqui para uma explicaçãozinha sobre o modal verbs. Aqui, essa parte eu já expliquei para vocês, agora eu quero começar daqui, ó. Então, os modal verbs, né, eles não são flexionados de acordo com o tempo verbal, tá bom? Por exemplo, no past simple, quando o verbo é regular no passado simples, a gente coloca o ed no final, certo? Quando você está usando o modal verbs, isso não acontece. Por exemplo, aqui, ó. When I was younger, I could play tennis very well. Quando eu era jovem, eu podia jogar muito bem tênis. E não vai ficar assim, ó. When I was younger, I could play tennis very well. Tá vendo? Você não vai colocar o ed. Por quê? Porque os modal verbs, eles não são flexionados.
eles não são flexionados, eles não sofrem alterações. Não importa se está no passado, no simple present, não importa se está no past simple, não importa se está no past continuo, ele nunca vai sofrer alteração. Aqui, ó, no simple present, você sabe que he, she e it acrescenta o S no final. Olha essa frase aqui, ó. She walks on the sidewalk. Ó, como é she, o verbo caminhar acrescentou o S, tá vendo? E quando você vai usar o verbo modal, isso não acontece. Dá uma olhadinha aqui, ó. She should ask help to you. She should ask help to you. Ela deveria pedir ajuda para você. Fica assim o certo, tá vendo? Ó? Should e ask. E não assim. She should ask help to you. Você não vai colocar o S no verbo. Ou she should, ó, tem um S aqui, ask help to you. Você não vai colocar o S, porque o modal verbs, ele não sofre alteração, ele não muda, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa atividade. Após a leitura do texto, responda as atividades abaixo. Letra A. Então, os verbos destacados em negrito do texto, can e could, aqui ó, can e could, são modais, assim como should. Observe as frases que eles estão presentes e escreva verdadeiro ou falso. Vamos lá então. O can pode ser traduzido como pode. Aí se você achar que é verdadeiro, você põe V, se você achar que é falso, põe F. O could pode ser traduzido como poderia. Aí você vai marcar se é verdadeiro ou falso. Após os modais, os verbos principais precisam estar flexionados. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Após os modais, é necessário usar a partícula to antes do verbo principal? Isso aqui eu expliquei lá na aula de número 1, lá na atividade 1. Mas vou lembrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, não são utilizados no formato tradicional do infinitivo, ou seja, você não vai colocar o to depois do verbal, depois do verbo modal. Ó, she can play the guitar. Tá vendo que não colocou o to? Ela consegue tocar violão e não she can to play the guitar. Então, depois do verbo modal, no verbo principal, não pode colocar o to, beleza? Vamos lá para a próxima. Ops, aqui. Agora aqui. Combine as palavras abaixo com a imagem que ela representa. Aqui tem as palavrinhas, ok? Vocês vão ver o que ela representa, o significado delas. Vão olhar as imagens e vão colocar as palavrinhas aqui, ó, nesse espaço, de acordo com o significado de cada uma delas. Belezinha? Letra C. De acordo com o texto, nos Estados Unidos da América, aproximadamente 30 a 40% dos alimentos são desperdiçados. Reduzir o desperdício poderia beneficiar quem? Se reduzir esse desperdício, quem que pode ser beneficiado com essa redução de desperdício? Quais são as pessoas? Quem são os... dá uma olhadinha no texto e coloca aqui. Quem pode ser beneficiado com isso? Letra D. De acordo com o texto, o que o Feeding American faz? O Feeding America é uma empresa, né, que eu li ali no texto e traduzi para vocês, que ela dá benefício para as pessoas, para os agricultores, para as empresas que faz a redução do gasto de alimentos. Então, olha lá no texto e coloca aqui. Coloca em português, tá? Não coloca em inglês, não. Letra E. Quais áreas são afetadas quando a comida é desperdiçada? Quais são as áreas que são afetadas? Né? Por exemplo, quando você desperdiça a comida, envolve todo um processo para esse alimento ser preparado. Quais são as áreas que passou para que esse alimento fosse produzido? A terra, o que mais? A água. E aí tá bom, não vou dar mais dica não. Dá uma olhadinha no texto e responde aqui em português, belezinha? Um beijo a todos e ótimos estudos para vocês. Beijinho, pessoal!